silêncio do Bhagavad Gita, a guerra de Kurukshetra segue adiante. Nos primeiros dias, o exército dos Kauravas ganha vantagem sobre os Pandavas, sobre a liderança do tio-avô Bhisma, que lidera os Kauravas com precisão e maestria. Nesse momento, os Pandavas percebem que vai ser necessário então focar em vencer o tio-avô, para que eles possam retomar vantagem na guerra. No momento de trégua, quando os dois exércitos se recolhem, foram 18 dias de guerra no total, sendo o primeiro dia o Bhagavad Gita, que a gente contou na íntegra. Depois, no segundo, terceiro, quarto dia, com essa vantagem dos Kauravas, no momento de trégua, os Pandavas resolvem ir conversar com o tio Bhisma pessoalmente. Bhisma torna-se o comandante dos Kauravas. Ele guarda a tradição da família, mesmo nutrindo o mesmo amor pelos Pandavas e pelos Kauravas. Mas Bhisma, no fundo, sabe que está protegendo um sistema já corrompido pelas próprias atitudes dos Kauravas. Quantas atitudes eles tiveram ao longo da história, mas ainda assim ele se mantém leal ao voto de proteger o trono, a descendência real da família. Ele acaba se tornando um pouco resistente à transformação. O Bhisma fica apegado ao formato da família e acaba não compreendendo a necessidade de mudança e se coloca então como um comandante dos sobrinhos que ele sabe que estavam já há algum tempo tendo um comportamento contrário ao Dharma que ele tanto defendeu a vida toda. Bom, do outro lado, Arjuna lidera os Pandavas, tendo Krishna como seu cocheiro e agora mestre, depois de todos os ensinamentos transmitidos ao longo do Bhagavad Gita. Aqui a liderança não é apenas estratégica, mas governada pelo campo invisível perceptível para Krishna, que se compromete em não pegar em armas. Entre os Pandavas surge Abhimanyu, jovem guerreiro, filho de Arjuna, que logo se destaca em batalha, encarnando o ímpeto e a bravura da juventude. Ele vem trazer essa força de transformação do espírito jovem. Os Kauravas ganham vantagem sobre os Pandavas no início da guerra, nos primeiros dias de guerra. Aparentemente, o antigo sistema corrupto parece mais forte através da inicial vantagem dos Kauravas. Isso representa o condicionamento, aquilo que, mesmo sendo injusto, permanece por hábito e estrutura. Em um momento em que Arjuna corre perigo, quase que Krishna quebra seu voto e luta para salvar a vida de Arjuna, que repreende, lembra ele do voto que ele fez de não lutar, apenas orientar. Isso mostra que até mesmo o absoluto responde por amor. Arjuna o detém e o Dharma é preservado. Em um intervalo ao longo dos primeiros dias,
Os Pândavas se reúnem e percebem que precisarão derrubar Bhishma para vencer a guerra. Bhishma, o tio-avô, que cuidou de todos eles com o mesmo amor e que agora era comandante dos Kauravas, do exército dos Kauravas. Ele é o tio-avô e, por respeito, os Pândavas resolvem consultá-lo pessoalmente para saber como poderiam vencê-lo. Bhishma responde com a verdade, dizendo que homem algum poderia derrubá-lo. Inclusive, Bhishma foi abençoado há muitos anos atrás, e nessa bênção ele poderia escolher o momento que a alma dele deixaria o corpo. Ou seja, o momento realmente da morte dele, no sentido do desprendimento da alma do corpo. Ele poderia escolher isso, controlar isso. Os Pândavas, então, compreendem que isso só poderia ser feito por uma mulher. Apenas uma mulher poderia derrubar Bhishma, mas não um homem. E eles estavam na guerra e lá só tinham, aparentemente, homens. É nesse momento que Sikandi entra em cena como uma solução, pois esse bravo e jovem guerreiro havia sido uma mulher na vida anterior chamada Amba. Na encarnação anterior, em que Bhishma a rejeitara, ele rejeita Amba implora para Bhishma casar com ela na vida anterior e ele rejeita por conta do voto que ele fez. É a vida anterior de Amba, mas é a mesma vida de Bhishma, porque ela desencarna e em seguida ela encarna. Então ele era jovem e ele tinha feito um voto de celibato por amor ao pai. A gente contou essa história já no começo, nos primeiros vídeos. Então, por conta desse voto, ele rejeita Amba e essa rejeição coloca Amba numa situação social muito sofrida. Ela fica só. Então, ela decide tirar a própria vida para reencarnar logo em seguida e derrubar Bhishma. E ela recebe essa permissão de fazer isso dos deuses, de Shiva. Então, para que o transcorrer de toda essa situação acontecesse, as escolhas foram sendo feitas e aí culminou nesse momento da guerra em que Sikandi, a reencarnação de Amba, aparece como um jovem soldado no exército dos Pândavas. Bom, Bhishma, com sua visão espiritual, sabia que Sikandi era Amba. E por seu voto, ele não luta com quem para ele é uma mulher. No campo de batalha é preparado o movimento. Sikandi avança, Bhishma vacila e Arjuna dispara várias flechas e Bhishma cai. Todo cheio de flechas lançadas por Arjuna, ele fica caído no campo de batalha, mas ele escolhe não deixar o corpo físico naquele momento. No leito, deitado, cheio de flechas, ele espera para deixar o corpo em paz, quando ele sentisse ter cumprido sua missão. E uma das coisas era esse abandono, essa limpeza do passado. Mas mais pra frente a gente volta para falar do tio Bhishma. Após Bhishma cair, Guru
Guru-Drona assume o comando dos exércitos dos Kauravas, ou Kauravas. Ele, que foi professor de ambos, agora está focado em derrubar Yudhishthira para garantir o trono de Dhritarashtra. Bom, Drona falha em derrubar Yudhishthira, mas ele elabora uma formação do exército dele chamada Chakravyuha. Nessa formação, os soldados montam um círculo. E esse círculo ele se movimenta, um enorme círculo, e ele é uma armadilha. Qualquer soldado do exército oposto que entre nesse círculo não consegue sair com vida. Abhimanyu, filho de Arjuna, entra sozinho. Com uma bravura heróica, ele entra no Chakravyuha. E cercado pelos soldados Kauravas, ele cai. Sua morte é uma ruptura no campo e também no coração de Arjuna, que fica num estado desolado, fica num luto profundo. Arjuna então avança sobre Jayadratha e derruba Jayadratha. Nesse momento entra em cena Drishtadyumna, o irmão de Draupadi, que foi forjado, predestinado para derrubar Guru-Drona, na história que a gente já contou. E é isso que ele faz, ele avança sobre Guru-Drona e o Guru-Drona recebe uma notícia falsa de que o filho dele havia sido morto no campo de batalha. E ele fica meio atordoado com a informação. Na verdade, um elefante havia sido morto. Mas a notícia chega para Guru-Drona como se sendo o filho dele. E no momento que ele fica atordoado com a informação, Drishtadyumna derruba o Guru-Drona. E o professor cai. Karna então assume o comando do exército dos Kauravas. Mas com os sentimentos feridos, dividido entre a lealdade aos Kauravas e a verdade com relação aos Pandavas. E também com o sentimento de derrubar Arjuna, que vem desde a guerra que eles tiveram logo após o exílio, quando Arjuna derruba todos eles, que a gente já contou. Desde então, Karna tem esse sentimento de derrubar Arjuna. A guerra ganha uma nova forma. Arjuna e Karna, então, entram em combate. Os dois, um com o outro. Um combate forte, enorme. Dois super arqueiros, guerreiros, irmãos, lutando um contra o outro. O mais velho, Karna, com Arjuna. Grande guerreiro, grande arqueiro. Num determinado momento, a carruagem de Karna afunda na lama e ele fica confuso e desce para arrumar, para tentar arrumar o pneu lá, a roda da carruagem que afundou na lama. E ele pede pausa, né? E nesse momento Krishna orienta a Arjuna para avançar. E Arjuna avança. E Karna cai. Num momento muito triste, confuso,
com a roda da carruagem atolada. Ele estava todo atolado também dentro daquela guerra e Arjuna então derruba Karna. Duryodhana, vendo tudo aquilo, já estava enlouquecendo. Todos haviam caído. Bhisma, Guru Drona e agora Karna. Duryodhana parte para cima dos Pandavas e quem vai de frente para ele é Bhima, Pandava mais forte. E eles travam uma batalha épica. Bhima e Duryodhana, o grande opositor dos Pandavas. E no meio dessa luta, Bhima sai vencedor e derruba Duryodhana. Quando Duryodhana cai, a guerra está vencida e os Pandavas saem vitoriosos. Vitoriosos, mas sem comemorações. De tantas perdas, da situação, da luta com os próprios parentes, eles não fazem nenhuma celebração. Eles sentem o peso do combate. O campo de Kurukshetra se transformou num campo de sangue. Aqueles elefantes, aqueles soldados todos, tio Bhisma, Guru Drona, seus mestres, primos. Os Pandavas ou Pandavas, então, seguem seu rumo e assumem a missão de reconstruir, de reescrever, né, a partir desse ponto, a história dos Kurus, que toma um novo rumo na reconstrução de Hastinapura e Indraprastha. Nesse ponto, a gente vai iniciar a análise filosófica do Mahabharata, de tudo que a gente contou, do Bhagavad Gita, dos personagens, de toda essa história. A gente vai para o ponto principal, que é quem somos nós no Mahabharata e o que esse épico vem nos dizer. Então, até o próximo e último vídeo dessa verdadeira jornada épica do Mahabharata. Até lá!